Vai cair um monte, Joana. Mas caiu a minha... Maravilha. Todo ouvidos. Mais uma, na verdade, né? Na verdade, mais uma. Que é a questão como meu ponto ficou em último lugar a questão da adaptabilidade, né? Sim. Não se preocupe não, que E o meu aí, também é lá embaixo. Então, e a gente não precisa dela para viver, eu te garanto. Vamos nessa. sim, vamos lá. Aí você quer que eu sinalize para você os pontos que eu encontrei, não é isso? Exatamente. Aí a gente começa o nosso Tá. papo em cima deles, tá bom? Uhum, sim. Então, o primeiro ponto foi no 6, no item 6, individualização, né? Individualização. Certo. Estou pegando aqui o seu cardápio de talentos. Vamos lá, individualização. Pode falar. Já estou com ele aberto aqui. Isso. Então, aqui nos pontos cegos, eu Certo. acho que é um erro que eu cometi ao longo de minha vida inteira. Bora ver. Olha que bom você descobrir isso e parar de Você cometer esse mesmo. erro, né? Sim, sim. Bora ver, bora Hoje ver. eu estava degustando aqui esse relatório e pensando que tesouro eu tenho agora em minhas mãos, que riqueza poder ter isso agora em mãos e avaliar, né? E estar sempre com esse, vamos dizer assim, agora eu tenho aqui um acervo do meu perfil que eu posso estar sempre pesquisando e alterando as coisas que não estão satisfatórias, né? Então, hoje Exatamente. eu tava lendo assim e pensando, que maravilha. Então, ponto cego. Você geralmente sabe mais sobre os outros do que sobre você. E quando as pessoas não demonstram sua consciência sobre seus gostos, desgostos, motivações e necessidades, isso pode desapontá-lo. Reconheça que você precisará compartilhar suas preferências com as pessoas e não presuma que elas saberão instintivamente. Então, isso realmente é um ponto que eu passei a vida inteira sem esclarecer para as pessoas de fato, imaginando que as pessoas entenderiam por elas próprias, pelos meus comportamentos, né? Então, eu deixei de sinalizar em muitas áreas, em muitos aspectos, Tanto inclusive profissional quanto pessoal, né? pessoal. Isso. Pois é, eu tenho, de fato, é uma dificuldade bastante gritante, vamos dizer assim, até aqui, porque de agora em diante eu já estou fazendo, à medida que a gente vai conversando e as fichas vão caindo, eu vou já interferindo. Eu adoro essa coisa de ficha caindo, sabe? Porque eu vou te dizer, eu já faço isso há 3 anos. As fichas caem até hoje. Até hoje. Uhum. E vou te dizer mais. Eu, de tempo em tempo, eu coloco na minha agenda, assim, aleatoriamente lá, para eu reler o meu relatório. Mesmo eu trabalhando com Sim, isso, mesmo eu atendendo tantas pessoas, é muito importante que a gente tome de volta para a consciência o nosso talento, né? E eu achei demais você ter falado isso, porque você de cara já sacou a importância disso, né? E não é todo mundo que saca não, viu, Joana? Só para você saber que, assim, olhar para isso como realmente um mapa interior é de uma riqueza muito grande. Então, quando você consegue se ver nisso daqui, como você está se vendo, né? Porque uma coisa é você se ver na parte de cima, na parte bonita, né? E fala assim, nossa, eu sou individualização maravilhoso, eu faço isso, eu faço aquilo, uma coisa. Outra coisa é você perceber que você tem um ponto cego, que você usa esse talento muito mais pelo ponto cego do que pela luz, né? Pela varanda, vamos dizer assim. Vamos chamar o ponto cego de porão e vamos chamar a parte boa do talento, o uso bom do talento de varanda. E você perceber o ponto cego te tira dos olhos uma grande venda.
né? E você Verdade. passa a olhar para aquilo com intencionalidade e começa a perceber quando você está cometendo esse erro. E a percepção de cometer o erro é que te faz corrigir, né? Porque quando você não sabe o que você está fazendo ou se você está errando, você não tem o que corrigir, concorda? Então, é por aí. Fato. E agora eu queria dizer o seguinte, quais são as fichas que caíram? O que você percebeu? O que você fala assim, puxa vida, eu fiz isso naquela situação, mas se eu tivesse feito assim, me conta alguma história que possa ilustrar essa coisa. Então, situações em que eu criava uma expectativa de um desejo que eu tinha de atitudes das Certo, pessoas, né? certo. Só que eu não sinalizava, não deixava claro o que eu estava esperando. E Ah, aí, o que ocorria? A pessoa, logicamente, como bem diz aqui, as pessoas não saberão instintivamente, né? Então, agora, entendendo esse processo, né, que cada um tem seus talentos e que a gente tem esse, vamos dizer assim, nós temos esse mapa dos pontos que ficam, se sobressai e de outros pontos que a gente precisa trabalhar. Entendendo agora esse processo, que os talentos das pessoas não serão os mesmos meus, né? uhum, E às vezes algo que eu tenho como facilitador para a minha vivência, lá na outra pessoa é algo que precisa ser trabalhado. E exatamente. aí você, quando você olha o mundo, imaginando que as pessoas vão compreender da mesma forma que você compreende, às vezes acontece aquela questão da não comunicação. As pessoas podem se falar, mas não se comunicam, né? São coisas diferentes, Então, né? isso. Então, assim, eu falhei por muitas vezes, Uhum. tanto em relacionamentos particulares, como em relacionamentos profissionais. Inclusive, essa semana me deparei com uma dificuldade muito grande minha, que é na questão das pessoas que estão à minha volta para serem colaboradoras, né? Inclusive aqui nas atividades domésticas, e eu tenho uma extrema dificuldade de comunicar a forma como eu quero que as coisas sejam feitas. É uma dificuldade que eu tenho, é, que eu preciso trabalhar. Então, o Certo. que ocorreu? As meninas que me ajudam aqui com as atividades domésticas e com as crianças, e aí eu fico sempre naquela, assim, de esperar que a pessoa chegue até o ponto que eu desejo que chegue. Uhum. Só que aí eu preciso estar sempre sinalizando, né? Para que a tarefa chegue ao ponto que eu desejo, eu preciso estar sinalizando, e eu tenho essa dificuldade, não sei em que questão é que eu me limito aí. Se é na Vamos falar questão de sobre não isso. gostar Vamos falar disso, sobre isso. se é na questão de que eu vi aqui um outro ponto que no meu um dos meus talentos eu prefiro que as coisas sejam feitas por mim para não correr o risco das coisas não saírem do jeito que eu imagino que saiam, e eu realmente faço isso. Às vezes eu não sinalizo e vou lá e faço. E Aham. aí eu já estou nesse automático. Eu já estou nesse automático. O que acaba acontecendo é que você toma para si algo que não deveria estar na sua mão como atividade, como tarefa, Isso. né? Isso. E uma coisa que é legal estar conversando com você sobre isso é porque eu sempre tive o mesmo problema. E você mencionou a pessoa que trabalha na sua casa e também tinha esse problema, da mesma forma, né? E aí o que acontece? Eu estou olhando aqui, sua comunicação é 23. Então você tem uma comunicação mais baixa. O meu comunicação é 34, é o último. E essa dificuldade de levar clareza a quem tá, ao meu interlocutor também vem desse ponto cego. Então eu posso falar com propriedade sobre isso, tá? E como é que eu fiz esse ajuste, né? Para que eu possa trazer uma luz aqui para você poder usar também, tá? Então vamos lá. Na individualização, que é o talento com o qual a gente está lidando agora,
No meu caso, ele é o número 2, então isso é ainda mais forte. O que acontece? Quando a gente é individualizador, a gente olha para a pessoa e meio que consegue prever o comportamento dela, né? Com 2 ou 3 conversas, você já meio que sabe, se você fizer isso, ela vai fazer aquilo, se você fizer isso. E, ó, eu passei a me divertir com isso. Eu passei a usar isso com intencionalidade e comecei a me divertir com isso. E isso me trouxe uma alegria ao usar esse talento, né? Então, hoje, como eu sei isso, eu comecei a pensar, bom, se a fulana vai fazer isso em reação a uma determinada coisa, se eu fizer isso, como é que será que ela vai reagir, né? E essa busca pelo padrão de reação da pessoa é o que me diverte. Então, quando você sai do ponto cego e leva para a varanda esse talento, justamente quando você dá uma clareza ao que você deseja que ela faça, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa que trabalha com você não gosta de, vou falar qualquer coisa aqui, limpar a canaleta da janela, que é uma coisa que é um detalhe, né? Que às vezes fica cheio de pó ali, suja e tal, aí, enfim. Tô dando um exemplo. E aí você precisa que ela comece a prestar atenção e limpar aquele detalhe, porque você se incomoda com aquilo. E aí, como é que você vai fazer para ela reagir a isso direito? Então, deixar o seu talento trabalhar para que ele te diga quais atitudes você precisa ter para dar na pessoa a reação da limpeza da janela, né? Porque às vezes não é ordenando, às vezes é fazendo a pessoa perceber, entende? Mas aí vai depender do talento da pessoa que é o seu interlocutor. E essa percepção é muito saborosa, entendeu? Você conseguir fazer isso, é muito gostoso. E aí a minha dica para você é falar assim, bom, peraí, se eu quero que ela reaja dessa forma, como eu devo fazer para conseguir esse resultado? Entende? E isso é muito legal fazer com os filhos. O filho é maravilhoso. Aí você testa, né? Ah, pô, eu vou tentar isso com ele. Ah, mas ele reagiu assim. Mas eu quero o resultado ainda. E se eu tentar por esse caminho, será que ele reage melhor? Dessa forma, você está, sem saber, provocando o talento dele. Porque o jogo não está no que a pessoa vai fazer, mas em como ela vai fazer, né? Então, e isso cabe a nós também, quer dizer, como eu devo fazer para chegar no resultado que eu quero a partir da reação da pessoa pelo que eu faço? Essa é a pergunta, entendeu? Então, isso deixa uma clareza maior para a gente poder usar esse talento de individualização com intenção, em primeiro lugar, e com objetivo, né? Tem o objetivo de levar a pessoa a uma determinada reação. E a individualização é um talento espetacular para fazer isso. Está aqui escrito, ó, você percebe a aparência, as características únicas de cada pessoa e não trata todos da mesma forma. Isso você já sabe fazer. Você não trata todo mundo igual, porque você sabe que cada pessoa tem um jeitão. E como você pode ver o que torna cada indivíduo único, você sabe como fazer o melhor. Então, você já sabe isso naturalmente. A única coisa que falta é um ajuste fino. Que ajuste fino é esse? É você fazer a pessoa entender o que você quer dizer com o que você disse. Então, cabe muitas vezes você explicar de um jeito, de outro jeito e de outro jeito. Às vezes você precisa explicar 3 vezes, de jeitos diferentes. Dando um exemplo mais à altura da onde a pessoa alcança, né? E pronto. Mas saber que a pessoa precisa disso, você já sabe. A única coisa é que você não estava executando essas 3 tarefas.
Mas isso se deve, isso é muito legal falar, a outros talentos. Então, por exemplo, você tem disciplina alta e logo depois você tem foco também lá em oitavo. E a sua disciplina alta, né, leva você a acreditar naturalmente que as pessoas também têm essa disciplina. E na verdade não tem, entendeu? Então, lidar com isso é onde está o gostoso da coisa. Sim, sim. Com Percebeu? certeza, sem dúvida, sem dúvida, Então, sem dúvida. qual o outro ponto que você anotou aí para a gente discutir? E aí, quando você fala dos exemplos, eu associo que eu sempre tento com a mesma estratégia. Então, assim, esses 3 exemplos diferentes para que a pessoa compreenda, no meu caso, eu estou repetindo, Entendi. Você fala a né? mesma coisa 3 vezes, e não a A mesma coisa mesma coisa 3 vezes. de formas diferentes 3 vezes, né? Então, Entendi. sim, muito interessante agora entender essa estratégia aí, inclusive com meu filho. Eu estou sempre repetindo ali as estratégias da mesma forma, Uhum. mas agora eu vou aplicar essas 3 tentativas. Lembrando que seu filho é um ser único, assim como você, e ele também tem os talentos dele, que não Sim, necessariamente sim. são iguais aos seus, né? A Então, natureza dele é outra, né? Pode ser que lá, quando ele tiver idade para fazer, ele faça o teste, fala, olha, eu sou igual a minha mãe nesse aspecto e tal, mas só nesse, nos outros não, né? Então pode ser que, né? Mas enfim, de qualquer maneira, você explicar de 3 formas diferentes dá a chance da pessoa entender, né? Porque sim, sim. no final das contas tudo é uma questão de a pessoa entender o que você quer. Só isso. Isso, com certeza. Algum outro talento que Então, você anotou alguma coisa? o outro ponto foi no item 5, disciplina, Perfeito, vamos né? falar dele. Deixa eu pegar Isso. ele aqui. Então, eu marquei lá na última parte, porque o seu ponto disciplina é exclusivo, né? Aí lá no último parágrafo, Uhum. Certo. Pode ler. no último parágrafo, que na verdade é continuidade do penúltimo, mas Certo. assim, ficou mais claro aqui no último. Uhum. Há boas chances de que você conta com seus próprios padrões de exigência, que foi o que nós acabamos de conversar, né? Uhum. Então, por ter esse talento, eu imagino que as outras pessoas também tenham e acho que elas vão entender instintivamente, não é isso? Exatamente. Eu acabei de associar isso. Então, você conta com seus próprios padrões de exigência e rotinas metódicas para garantir que as coisas sejam feitas com atenção cuidadosa em todos os aspectos e detalhes. Isso é especialmente verdade quando você se depara com obstáculos. Você frequentemente decide que é mais fácil lidar com essas dificuldades por conta própria. Dessa maneira, você tem certeza de que tudo é feito corretamente, Pois é. né? Foi aquilo que você acabou de dizer no começo, né? Eu pego para mim porque você acaba ficando impaciente com a demora da pessoa de entender o que você quer e de reagir e fazer o que você está precisando que ela faça, né? Isso, Isso. isso acaba carretando uma certa e desnecessária, como é que eu vou dizer? Sobrecarga, Sobrecarga. Exatamente, sobrecarga nas suas tarefas diárias. sobrecarga. Porque você está aqui. Isso. Se você já é disciplinada e focada, se você pegar um negócio para fazer aqui, um estudo para fazer, um relatório para entregar, seja lá for, uma prova para elaborar como professora, você vai focar naquilo e vai fazer. Só que se você sabe que tem alguma coisa no seu entorno que está precisando ser feita também, e você vê que não está sendo feita, isso te irrita, porque você vai ser obrigado a parar o que você está fazendo para desviar sua atenção. Como você não tem adaptabilidade, você fica muito brava com isso, muito chateada, muito Exatamente. frustrada, talvez seja a palavra mais adequada nessa situação.
E como você fica frustrada e você não sabia dizer por que você ficava tão frustrada, não dava para resolver, porque você não sabia onde estava o problema, né? Isso. E o que isso aqui está fazendo por você? Está abrindo a caixa de Pandora da Joana e dizendo assim, olha, é assim que você funciona. É por essa razão que você fica se sentindo frustrada. E já que você sabe a razão pela qual você se sente frustrada, você agora tem caminhos diferentes para chegar no objetivo. E quais são esses caminhos? É o seu modo operandi, é a sua forma de fazer as coisas, sua forma de enxergar o mundo, né? E não tem nada de errado em ser disciplinado, pelo contrário, é muito maravilhoso. Agora, a disciplina de você para você é uma coisa, de você no seu relacionamento é outra, né? Verdade. E essa sessão aqui se dá para isso, para a gente falar exatamente sobre a conexão entre o seu talento natural e como você faz para usar ele para se relacionar com as pessoas e com o mundo, né? E você já trouxe de cara esses dois pontos importantes aí. Tá claro isso para você? Sim, sim. Então, pronto. Tem mais Super alguma coisa claro. que você tomou nota para a gente conversar a respeito? Então, aí, ainda falando da minha dificuldade, Sim, essa sobrecarga, né, de querer fazer as coisas, como eu tenho dificuldade em comunicar, então eu acabo não aproveitando os meus colaboradores. sim. Então, como eu não comunico de uma forma clara, compreensiva, eu acabo não aproveitando no que eles poderiam me ajudar para eu não me sobrecarregar e também acabo, vamos dizer assim, chegando no final e tendo a sensação de que eu estou, quando eu contrato a pessoa, né? No Uhum. caso de contratar alguém, eu tenho a impressão assim que foi um desperdício financeiro, porque Tipo, ficou não caro, né? alcancei. Isso, não alcancei a meta, porque, na verdade, eu continuei sobrecarregada e continuei tendo que fazer as coisas que, na verdade, era o que eu gostaria em que a pessoa me colaborasse, para que eu Certo. não precisasse ir lá fazer e não ficasse sobrecarregada, Deixa eu né? fazer uma pergunta para E você, aí, dentro desse sentido aí. Você sim, tem lá no fundo do coração, uma coisa assim, um sentimento que eu estou procurando, não estou procurando mental, estou procurando sentimento. Quando você sim, precisa comunicar alguma coisa para alguém, você sente dificuldade imaginando uma potencial reação de chateação da pessoa para a qual você está falando, quem você contratou? Você fica pensando, pô, será que a sim, pessoa vai ficar chateada se eu falar isso, isso? Isso, sim, isso domina você, não domina? domino. Eu estou falando isso porque isso também acontecia comigo. E aí o que acontece? Chega em algum momento que o que está emperrando o avanço, né? Nosso avanço no sentido de comunicar direito, não é a ausência de comunicação, não é saber falar o que você quer, porque isso você sabe. O que você está procurando é uma forma de falar sem que a pessoa fique chateada lá na frente. E não importa se você está pagando para ela fazer, você continua preocupada se ela vai se chatear ou não. Fato. Faz sentido? Pronto. Dito Sim, isso, é uma coisa que os meus conteúdos nesse mês de fevereiro vão falar muito no meu Instagram, é o seguinte: pare de se preocupar com a opinião dos outros. Né? E por que isso? Porque é muito importante para nós, como indivíduos, certo? Vamos pensar, nós indivíduos. Se coloca, imagina que você está dentro de uma cúpula. Só você, esse aqui é o meu mundo, tá? Dentro desse meu mundo, eu vejo o mundo com o filtro da disciplina, eu vejo o mundo com o filtro da responsabilidade, eu vejo o mundo com o filtro da conexão, né? Eu vejo o mundo com o filtro da harmonia, ok? Estou falando da Joana Paula, que está na minha frente agora. Se eu vejo o mundo assim,
eu não posso exigir que as pessoas vejam da mesma forma, até porque eu sei que não é assim, ok? Mas Sim. tem um negócio chamado posicionamento, tá, Paula? Posicionamento. E quando você se posiciona em uma determinada situação, a opinião da pessoa tanto faz. E foi nesse ponto que a minha vida abriu nesse sentido, tá? Por quê? Porque não importa se as pessoas vão me ver como uma pessoa, tipo um carrasco. Ah, Jona, eu vou pensar que eu sou carrasco e tal, não sei o quê. Para, eu tô nem aí, velho. Eu tô te pagando. Eu quero que você entre aqui na minha casa porque eu quero que você faça isso. Então, se você não fizer isso, tchau. Não fica chateada comigo porque você não pode mais estar aqui. Só que eu te contratei para uma coisa que você não está fazendo, então não rola. É simples assim. E se você prestar atenção na sua vida recentemente, quando não está envolvido valor, você fica em cima desse muro. Pô, será que a pessoa vai ficar chateada, não sei o quê? Mas quando envolve um valor seu, você não está nem aí para a opinião dos outros, né? Ó, eu vou traduzir de uma forma simples, tá? Tipo assim, essa mesma atitude que você teve em relação ao seu valor interior, que te leva a fazer qualquer coisa, mesmo que seja drástica, é a mesma atitude que você tem que ter no seu dia a dia. Você está entendendo? Por quê? Vamos imaginar o seguinte: se você contratou a pessoa para fazer XPTO e você não consegue que ela faça, a questão não está na comunicação só. Ela está em você se posicionar de modo ou você faz ou você vaza. Percebe? E isso é o seu valor. Onde é que entra o valor fundamental seu aí? Pô, acordo, sabe? Você é uma pessoa que não desfaz acordos, mesmo que eles sejam apenas verbais. Se você prometeu, você vai cumprir. Ponto. Minha dica é o seguinte: quando você for contratar a pessoa, ou se ela já estiver contratada e você precisa que mude a direção da história, você chama ela para uma conversa na base do acordo. Quero te fazer um acordo aqui com você. Eu pago seu salário direitinho, tá tudo sempre em dia, não furo, não sei o quê, não sou nenhum carrasco, não faço você ficar fazendo hora extra e não te pago, nada disso. Eu ajo dentro da lei. Agora eu preciso desse retorno seu. O que eu preciso? Eu preciso que você faça isso, 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 isso. As tarefas você tem aí na sua cabeça, né? Porque você não fazendo, você me atrapalha porque eu estou te contratando para isso. Vamos deixar isso acordado? Pronto, estamos de acordo, eu e você? Estamos. Ah, então beleza. Quando a pessoa virar as costas, ela assumiu um compromisso com você. E a quebra desse compromisso é a quebra do valor. Quebrou o valor, acabou a história. Aí você tem um motivo, entendeu? E você não precisa ser radical logo de cara, porque você tem que lembrar que a pessoa não é igual a você. Então você fala assim, bom, você se lembra que você fez um acordo comigo outro dia? Ó, tô te avisando pela primeira vez. Então você está se posicionando, entendeu, Joana? Você Compreendi. percebeu você usando você mesma para avançar? Sim, Então, essa sim. sobrecarga não precisa existir mais a partir do momento que você deixe de dar opinião, dar importância para o que a pessoa vai pensar de você. Entendeu? Então, Entendi. a única opinião que importa é a sua. Só. Eventualmente, lá na frente, se você é casado, se você tem um filho, claro que é um outro nível de relacionamento, tá? Aí você vai dar abertura para a opinião para se chegar num ponto. Mas passou do nível das pessoas que são caras a você, qualquer coisa que vier de fora não interessa a opinião de ninguém. Entendeu? Bom, Boa, muito bom. isso ficou claro para você? Ficou claro. Vou trabalhar essa. E eu só pude traduzir com essa clareza para você porque é algo que sempre aconteceu comigo.
né? Então, eu soube lidar com isso dessa forma, por isso que eu estou te trazendo isso, para que você possa, poxa, um cara que tem individualização, que, sabe, tem a responsabilidade, e isso tudo junto, misturado, te dá uma forma de ser que realmente, pô, você não quer trazer incômodo, você não quer que a pessoa pense que você... Mas, meu, a pior coisa que existe no mundo, o maior atraso do mundo é você ficar preocupado com a provável opinião da pessoa a seu respeito. Bom, porque se você tivesse essa preocupação, você estava casado até agora e infeliz, Sim. né? Então Limite, hoje, né? limite, é isso aí, limite. Você tem o seu teto. A diferença é que você só impõe o seu teto na hora que envolve valores fundamentais. O que eu estou te propondo é coloque o teto também, independente dos valores fundamentais. Percebe? Ok, E aí você vai ver que muito bom. você vai ser leve, você vai virar uma pluma no ar. Uma Uma beleza. pluma. Mais alguma coisa que você queira Maravilha. que você tenha anotado? Sim, aí, como meu último ponto, que eu verificando aqui, é a adaptabilidade, né? Vamos E lá falar aí dela. Pode falar, eu pode falar. Eu simplesmente, só estou procurando ela aqui para poder acompanhar o raciocínio. Mas pode falar. eu simplesmente, não sei se é bem essa palavra, né? Mas assim, eu descobri, Ah, lógico, através aqui desse mapa que eu tenho hoje em mãos, né? E das orientações, que assim, os meus conflitos, não, meu amor, os meus conflitos com o meu ex-cônjuge, né? Provavelmente um dos talentos dele é a adaptabilidade. Então, assim, caiu a minha ficha de que todas as minhas divergências, a maior parte das minhas divergências com ele ao longo do relacionamento foi em volta desse ponto, né? Porque aqui diz o seguinte, que pessoas que têm essa questão de como talento, adaptabilidade, são pessoas que aceitam as coisas conforme elas vão acontecendo, conforme uhum. elas acontecem, elas tendem a ser centradas no agora e aceitam as coisas como as recebem e descobrem o futuro um dia de cada vez. Então, assim, os comportamentos dele até hoje são exatamente assim. E isso, para mim, vamos dizer assim, me desestrutura completamente, porque Como diz lá na com, Bahia, a, chega dói, né? com isso, como ponto de conexão e de disciplina, então eu meio que tenho já em mente, É, é, o, né, é o passado, contraponto. presente e futuro. Isso. Então, quando eu vejo as coisas, eu já vejo assim, no que o passado vai interferir, como o presente vai ser e no futuro quais serão as consequências disso, Uhum. né? E nós tivemos muitas divergências nisso aí, porque as questões deles são muito no improviso, é no agora. As decisões, tipo assim, se é para viajar, eu decido agora. Eu preciso de mais tempo para me organizar, para fazer todas as questões, deixar muita coisa já adiantada para poder sair. Ele não, ele chega hoje aqui, hoje nós vamos para tal lugar, ou então ontem à noite ele diz, amanhã nós vamos viajar, né? Então, assim, hoje, E você já o que estava com eu tenho todos os como. dias programados e aí de repente alguém te puxa para fora e fala: "Não, não faz isso não, porque nossa, isso dá um nervoso, dá uma agonia, É isso, te frustra porque você exatamente. tinha uma programação marcada e você queria fazer aquilo e aquilo você já vinha pensando há algum tempo que ia acontecer naquele dia e aí de repente, puf, tira você dali." Tirando coisas graves como pandemias e terremotos e furacões, para uma pessoa que tem esse tipo de filtro do mundo, esse tipo de talento, isso dói, né? A pandemia é pandemia, velho. Você não tem muito o que fazer, você vai.
Aí não tem jeito. Aí você é obrigada a parar e rever. Mas, tirando isso, no toque do dia a dia normal, é muito difícil para você fazer isso. E eu entendo, porque a minha adaptabilidade é 29. Também é lá embaixo. Não está nos meus temas dominantes. E toda vez que você fica tentando ser adaptabilidade, você está contrariando a sua essência. E contrariar a sua essência é o pior que você pode fazer. E sabe o que acontece? Por que você está tão frustrada com esse negócio da pessoa que trabalha com você, desse exemplo que você deu? Porque quando você agiu para romper o casamento, você foi na sua essência. Por isso que você não está assim, depressiva, nem nada disso, porque você sabe que você tomou a melhor atitude que você poderia ter tomado. Bom, apesar das consequências, né? Quando você está lidando com alguém que não mexeu nos seus valores, você afasta-se da sua essência. Por quê? Porque você está buscando aprovação. Isso não é um negócio tão claro de você perceber, você entendeu, Joana? Você precisa prestar atenção para perceber isso. E só agora você tem condições de prestar atenção, porque você está diante de uma ciência que te mostrou isso. Mas antes não dava para prestar atenção nisso. Aí o que acontece? Quando você deixa, toma para si uma tarefa que a pessoa deveria estar fazendo, você está se afastando da sua essência porque você fez isso para não chateá-la e não porque você acha que você vai fazer melhor só simplesmente. Você está entendendo? Então, quando você chega nesse ponto de divisão, na dividida, tem um ditado que eu aprendi, né, na Bahia, que é assim, na dúvida, o meu pirão primeiro, né? É um negócio assim que fala. E isso não necessariamente é algo egoísta. Esse é o ponto. Porque a gente fica achando que isso é egoísmo, que eu não vou ajudar os outros e tal. Mas, pô, você já ajudou dando emprego. Você já ajudou explicando o que você precisa que a pessoa faça. Você ajuda quando você mantém no emprego. Você ajuda quando você ajuda, eventualmente, vou chegar atrasado amanhã, tudo bem, você acaba não descontando no salário do... Isso é ajudar. E você ajuda e não tem a recíproca, isso está errado. Não tem equilíbrio nessa relação, né? E aí essa pessoa está mexendo com seus valores. Só que você não percebe que ela está mexendo com seus valores e mesmo assim você fica tentando agradar, né? De alguma forma. Ou agradar ou não desagradar. Ou não frustrar a pessoa com quem você está se relacionando. E no final, quem dança, quem perde é você. Porque na tentativa de não frustrar, quem se frustra é você. Só que nessa relação, você manda. Você está entendendo? É você que tem a posição de mandatária nessa situação. É assim. Só que você tem que perceber essa posição e assumir ela. Claro, e jamais você vai... Seus talentos não vão deixar você ser rude, você ser mal educado, arrogante. Nunca vai deixar, que você não é assim. E ponto. Mas a gente fica ali, às vezes, pensando, pô, a pessoa vai achar que eu sou arrogante, a pessoa vai achar que eu sou rude. Quer saber? Dane-se. Eu não sou rude. Se ela quiser, ela pensa o que ela quiser. Mas eu não tô nem aí, porque eu não sou. Você tá entendendo? E esse é o ponto-chave da mudança. É onde você assume o controle da sua vida e assume o foguete e, ó, voa. Entendeu? Sim, sim, sim. Porque eu acabo sendo tolerante ao extremo. É isso aí. E ficando no prejuízo e na sobrecarga. E toda vez que você dá essa margem para tolerância, você está engolindo um negócio que não devia estar engolindo. Exato. E aí você engole uma vez, demora um pouquinho, faz até a digestão, mas aquilo fica ali sabe, fica incomodando. Aí você faz
e acontece de novo. Aí você engole, mas dessa vez você engoliu e ficou com gosto mais ruim na boca ainda, porque você sabia que não devia ter engolido e engoliu assim mesmo. E aí aquilo chega a dar raiva. Não sei se acontece com você, mas chega a dar um sentimento de raiva, de irritação mesmo, né? E aí, conforme a vida vai passando e você vai repetindo esse ato, o que você está fazendo é se intoxicando, sentimentalmente falando. E se você permitir que essa toxina continue entrando em você, em algum momento vai ruir alguma coisa. E vai ser do jeito errado, né? Então, é o que eu te falei. Se você está lastreada nos seus valores, você não permite que a toxina entre, porque o valor é um antídoto a qualquer tipo de toxina. Mexeu no valor, ele é o super-homem, ele não deixa nada errado entrar e acabou. E é esse o ponto. Você é você quando as coisas estão no extremo, mas você não está sendo você quando as coisas não estão tão no extremo. Aí você é mais permissiva. E nesse negócio de ser permissiva, você está sendo prejudicada. Mas você está permitindo o seu próprio prejuízo. Não é a pessoa que está te prejudicando. Só que como você não sabia disso, você ficava pensando que é outro que está te prejudicando. E, na verdade, é na hora que você dá importância ao que a pessoa vai pensar de você, é que o prejuízo começa. Sacou? Sim. Ótimo. Vamos lá. Você tem mais algum ponto que você te chamou a atenção para a gente... Bom, então, assim, foram esses 3 pontos inclusive, o ajuste agora que eu preciso dessa questão com o meu ex-cônjuge é na questão da educação dos filhos, né? Porque, assim, eu quero Seu som sumiu. Não estou te ouvindo. Busco uma rotina. Não tá Volta um ouvindo? pouquinho, porque falhou, ficou um pouquinho falhado. Então, volta um pouquinho quando você começou. Você estava falando Então, da assim, adaptação na convivência com ele, no sentido da educação dos filhos. Foi até aí que eu cheguei. dos filhos. Isso. Porque o meu encaminhamento com relação à educação deles é a questão justamente voltado para aquela questão da responsabilidade, da disciplina, do planejamento, os horários, né? Embora agora eu também tenha a sensibilidade hoje de compreender que o perfil do meu filho não é o meu perfil. Perfeito. Né? Então, hoje, depois dessas conversas nossas e esse esclarecimento, então eu tenho hoje isso claro em mente. Então, talvez a resistência também do meu filho seja por conta disso aí. Ele não tem os mesmos talentos que eu, então ele resiste quando eu estou ali, vamos dizer, exigindo dele esses pontos aí. Mas aí vem a questão do pai. Como o pai, eu acredito que ele age exatamente isso, como uma pessoa que tem um ponto alto de adaptabilidade, então ele vive muito agora. E aí, por vezes, ele atropela a rotina, né? Ele atropela a nossa rotina, vamos dizer assim, de vida, porque como as coisas dele são no improviso, então acontece N vezes da gente ter algo programado e aí ele aparece. E aí tem momentos que, inclusive, os meninos já estão no carro para a gente precisa sair, mas aí ele aparece e muda toda a estratégia que já tinha sido ali conversada, acordada, né, e planejada, aí ele simplesmente aparece e acaba, em alguns momentos até, o mais velho desce do carro e acompanha ele. E aí, vamos dizer, isso para mim é frustrante, de fato, porque ali eu já fiz toda uma programação em torno daquilo ali, né? Já fiz toda uma programação em torno, e aí, de repente, vem o fantasma da adaptabilidade.
me assombrar, me assombrar Olha, eu sei e frustrar exatamente meus o que é isso. planos. Eu sei exatamente o que você está falando, porque assim, se eu estou fazendo uma coisa, um trabalho que eu resolvi fazer ali, terminar, alguém entra na sala para me dizer, ah, tem uma reunião agora. Cara, você quer me matar, velho? Sim. Aí, ok, eu entendi. A pergunta agora é, como é que nós lidamos com isso? Né? Como é que você, Uhum. dentro da sua vida, vai resolver essa parada? Porque assim, tudo bem, o cara é adaptabilidade, beleza, você respeita isso, ok. Mas ele também tem que ter respeito por você. Então, o equilíbrio começa aí. Então, assim, eu acho, se você. Ó, eu acredito que você tenha condição de fazer o que eu vou falar aqui agora. Se você disser que não, aí tudo bem. Mas eu acho que você tem condição de chamar o seu ex-marido para uma conversa e dizer: olha, eu tenho sofrido muito por causa disso. Ou, enfim, o jeito que você vai falar, a sua adaptabilidade vai, ou a sua individualização vai dizer a melhor forma de fazer. Mas quando acontece este tipo de coisa, eu fico muito frustrada, muito irritada e muito sem saber o que fazer. Eu preciso. Presta atenção. Eu preciso que você me avise com antecedência. De pelo menos um dia ou dois, enfim, você que vai dizer aí qual é o seu mínimo aceitável. Mas eu preciso disso, porque eu sofro demais com isso. Quando os meninos estiverem com você, eles são de você, eu não interfiro nos horários que você sai, na hora que ele come, nada, eu não interfiro. Mas aqui, se eu estou programado, de repente você aparece, muda tudo, acaba com o meu dia. Externalizar o que você está sentindo é o ponto. Externalizar o que você sente com esse negócio. Porque aí fica, seu dia tá lindo, maravilhoso. O sol está brilhando, as nuvens estão no céu. Você disse, pô, eu vou para os meninos para a casa da minha irmã, da minha irmã, do clube, sei lá, vou almoçar com eles, não sei. Aí, de repente, um furacão passa e muda tudo. Aí você, pô, sabe, tudo aquilo, isso é frustrante demais. Isso não vai Acaba, mudar porque você não vai mudar, porque essa é a sua essência. A única coisa que precisa acontecer é que ele tem que entender que você sabe a essência dele, primeiro. Você não está querendo que ele mude, que você está querendo apenas que ele respeite a sua essência. E que não vai ser um sacrifício para ele. Vai ser apenas mais uma forma de ele usar o talento, a adaptabilidade para se adaptar, né? Então, você só pede isso. Eu quero que você precisa que você me. Não é que você precisa me avisar. Eu preciso que você me avise. É diferente o posicionamento. Você está entendendo? ótimo. Só que agora você sabe por quê. Até então você não sabia por quê. Você só ficava frustrada. E aqui você. Por que eu fico frustrada com isso? Aí você cria um monte de coisa na sua cabeça que, na verdade, basicamente o cara tá tentando que eu veja o mundo pelo filtro dele. E não é assim que funciona. Entendeu? É só isso. E o conflito sempre aconteceu justamente por isso, porque aí os dois lados ficam aborrecidos, Exatamente. Por quê? porque ele não entende o porquê que uma coisa que para ele é muito simples e fácil me irrita tanto. Pois é. E Pois é. literalmente acaba meu dia. Mas aí para ele pensa assim, uma coisa tão simples, Pois é. uma coisa tão prática de se resolver, ela sai com a menor e eu simplesmente vim e peguei o mais velho e vou sair com o mais velho. E o passeio, na cabeça dele, deve pensar assim, e o passeio e o projeto dela continua com a mais nova. Só que aí, para mim, Só que literalmente, não meu é dia assim acaba. que funciona. Não Não é é assim simples que assim. funciona. E o seu dia literalmente acaba. E eu sei que acaba. Eu consigo captar o que você está sentindo, justamente por eu também não ter adaptabilidade, né? Então eu sei.
E eu tenho um amigão meu, assim, que, muito próximo, que ele é adaptabilidade número 1. E muitas vezes ele faz coisas que eu não faria de jeito nenhum, entendeu? Mas, pô, é o cara, velho. Eu continuo gostando dele, não é? Não vou, né, afastar. Mas hoje eu consigo perceber a razão pela qual que ele faz isso e falar, ó, velho, a minha vez de vazar. Tchau, fui. E pronto. E o cara também entende. Então, não tem. Agora, claro que nós estamos falando de um relacionamento um pouco mais delicado, né, da questão, mas a essência da coisa toda, Paula, é você fazer ele entender o tamanho do prejuízo que ele te causa. Ele não percebe isso. É simples assim, ele não percebe. Então, como eu falei antes, eu vou repetir agora para ficar claro. Não é uma questão de você exigir que ele faça do seu jeito. É só uma questão de ele entender que o que ele está fazendo está te ferindo de morte, né? Tá? Essa compreensão vai fazer toda a diferença, toda a diferença. E uma coisa eu vou te dizer, pode ser que você precise de mais do que uma conversa sobre o assunto para que ele compreenda, justamente pela adaptabilidade. Então, como você tem uma individualização muito alta e você tem uma inteligência muito alta, você vai usar isso a seu favor agora. Agora começa o uso do talento intencionalmente para você conseguir um objetivo. Qual o objetivo? Fazer com que o seu ex-marido não interfira com tanta violência no seu dia. Ok? Beleza, o objetivo é esse. Como é que eu faço para isso acontecer usando quem eu sou? Então, nós vamos pegar a paleta, né, de talentos da Joana e falar assim, bom, primeiro talento seu é a conexão. Então, você tem que ver, estudar qual é a conexão entre o que ele faz, o que acontece com você e o que tem entre uma coisa e outra, tá? Depois, você estuda isso com calma para você poder perceber os caminhos e as entradas que você pode fazer. Porque o objetivo desse negócio não é criar um conflito, é exatamente o contrário, é apaziguar uma situação que ele está causando. Sim. E muito provavelmente ele nem sabe que está causando. Esse é o ponto, né? Então, a primeira coisa é dar a entender, ó, bicho, acontece isso, isso e isso, então eu fico frustrado, fico irritado, acaba com o meu dia. Você sabe, você viveu comigo, sempre foi assim, mas agora isso está muito evidente, eu sei por quê. E saber por quê faz toda a diferença. Aí, você quer harmonia, não quer? Você é uma pessoa de harmonia, você não quer conflito. E você vai deixar a sua harmonia trabalhar para que as palavras certas saiam da sua boca. De modo que ele não entenda isso como uma afronta, e sim como uma contribuição que ele pode dar para as coisas continuarem de boa, né? Numa situação tranquila. E é isso. É isso. Ficou claro para você? Sim, show. Então tá bom. Eu vou dizer para você uma coisa. Essa sessão ficou gravada. E se você quiser que eu te mande a gravação para você rever ou reouvir, né, captar de novo, fazer seu projeto para você poder conseguir essa conquista, eu te mando de boa e você assiste e reassiste quantas vezes você precisar, tá bom? Ótimo. E tem outra coisa que eu quero te falar. O projeto nosso era para 4 sessões, mas vão ser 5. Por que vão ser 5? Porque o planejamento de hoje, da sessão, era eu te dizer, a gente tem um negócio chamado mapa de talentos. E aí a gente ia montar o mapa de talentos em cima dos seus 5 principais e fazendo uso deles em várias situações, né? Só que você trouxe uma demanda que eu não podia ignorar. Então, a gente trabalhou essa demanda sua, ok? E na próxima sessão a gente vai trabalhar o mapa de talentos.
Para daí, então, a gente fazer a questão do direcionamento, tá bom? Ok. E o último assunto é aquele seu amigo que você falou que ficou interessado, tá? Eu mandei um link no seu WhatsApp, pode pedir para ele fazer uma sessão de clareza gratuita, fala que é um presente seu, você que conseguiu, tá? E aí eu converso com ele, a gente vê as demandas dele, se ele tiver a mesma necessidade que você, a gente fecha, se não, pelo menos ele soube o que significa, tá bom? Como é que é o nome dele, só para saber? Jadson. Jadson, ok. É. Ei, peraí, velho. Jadson, só um minutinho. Isso, ele é pessoal. Chegou alguma coisa aqui de Jadson. Deixa eu só um minutinho. Peraí que eu vou pegar para eu ter certeza se é da mesma pessoa que a gente está falando, tá bom? Você me dá esse minutinho? Aqui, ó, solicitações. Jadson Personal. Exatamente. Eu vou até aceitar ele aqui, porque ele ficou no direct do Facebook ou do Instagram. Eu tinha visto, mas aí, sabe quando entra um monte de mensagem, ela foi lá para baixo. Você falou o nome, eu conectei aqui. Pronto, aceitei. Eu vou até anotar aqui agora para não esquecer. Opa, você é amigo da... Como é que ele te chama? Ele me chama de professora, porque ele é meu personal, na verdade. Aí ele sempre fala Pro e tal, mas Paula é mais o nome que as pessoas Pronto, conhecem fechou. melhor. Vou botar ele aqui, aí a gente vai trocar uma ideia. Porque ele me procurou no Instagram, não foi no WhatsApp, por isso. Quando é no WhatsApp é mais rápido, né, a comunicação. Mas beleza. Porque nós agora somos... Nossa vida agora está no WhatsApp, né? Pois é. E se é assim, meu, gente, vamos usar nossos talentos para usar o WhatsApp da melhor forma possível. Não é isso? Exatamente. E o meu não é adaptabilidade. Então, ó, você tem uma ideia, Paula? O meu telefone fica o tempo todo no não perturbe. O tempo todo. Então, se eu tiver que ver uma mensagem de WhatsApp, ou ele está aqui no meu computador enquanto eu estou trabalhando, ou a pessoa vai aguardar um pouquinho até eu olhar para o telefone. Por que que eu fiz isso? Porque isso estava me causando uma frustração. Que é o seguinte, eu tenho um talento muito alto de ativação. Então, ativação você quer fazer na hora, na hora, na hora, na hora. Porque teve a ideia, você já quer logo fazer, botar em prática. Mesmo que você pare, e aí você vê, não é adaptabilidade, é ativação. Então, às vezes, essa coisa é confundida. Por isso que você precisa fazer o teste, entender por quê e tal. Mas veja, o que estava acontecendo? Toda vez que aparecia o tremezinho do WhatsApp, minha atenção ia direto para o telefone. E isso estava prejudicando a minha produtividade. Percebendo isso, eu falei, como é que eu posso resolver essa parada? Né? Se eu não consigo não olhar quando a parada me chama, aí eu falei, não, peraí, é só não deixar ele me chamar. Acabou. Né? E aí eu favoritei, obviamente, favoritei minha esposa, até favoritei as pessoas que eventualmente precisariam de mim com urgência e saudações, entendeu? E resolvi dessa forma. Isso é uma estratégia muito boa, porque você acaba se sentindo o tempo inteiro pressionado. É isso aí. A cada informação que chega, você sente uma pressão, né? Então, a pressão, e no nosso caso, a pressão mora onde? É o seguinte, se eu vi a mensagem, eu, como responsável, com talento e responsabilidade, eu vi. Então, eu sei que eu vi. Então, eu fico no conflito interno, respondo rápido ou não respondo rápido. Se eu não vi a mensagem, então eu não vi. Então, a minha responsabilidade continua intacta. Eu não vi, então eu não preciso responder. Só preciso responder depois que eu ver. Entendeu? Então, percebeu como a gente usar o talento e percebeu o uso do talento para que você faça a coisa do seu jeito
e melhore a sua vida, é esse o ponto, cara. Esse é a sintonia. Agora você tem os 34 botãozinhos ali, você sabe que daqui para cá você não precisa mexer, que não é sua cara, a adaptabilidade não é você, deixa para lá isso aqui, mas tem os 10 primeiros que você vai ali, ó, pá, regulando. Esse aqui, ó, agora é hora de usar harmonia, agora é hora de usar adaptabilidade. Aí você vai, ó, muda tudo. Muda tudo. Muda seu Sim, traz posicionamento, leveza para a vida. traz leveza, você começa a ter a percepção da importância da sua própria opinião, que foi o assunto que permeou nossa sessão de hoje. Não dê importância à opinião dos outros. Se o cara vai achar que você é grossa, dane-se. Se o cara vai achar que você é carrasca, não sei, dane-se. Se o cara vai achar que você é mal educado, dane-se. Desde que você esteja sendo você e você esteja fazendo isso com educação e justiça, acabou. Não interessa a opinião de ninguém. E tenho dito. Sim. Tá? Ok. Então é o seguinte, na segunda eu te mando o link, tá? Da próxima sessão aí você marca o dia que você achar melhor, tá bom? Combinado. Um Valeu bom final de semana. para você também. E vê se coloca em intenção tudo isso que a gente conversou hoje, Sim, sim. para na semana que vem a gente também conversar. E outra coisa que eu vou te dar essa abertura é, entre hoje e a próxima sessão, se tiver alguma coisa que aconteceu que você queira trocar uma ideia para o WhatsApp, não se intimide. Faz parte do Ok. pacote, tá bom? Certo. Valeu. Ok. Um Obrigado. Bom fim abraço. de semana. Tchau, tchau. Tá.